Essa aula vai ser um pouco diferente. Se soubéssemos como as coisas terminam, aonde nossa jornada nos leva, será que tomaríamos as mesmas decisões ainda assim? Ou será que seguiríamos por outro caminho? Poderíamos de alguma forma escapar do nosso destino? Ou será que o que está dentro de nós nos levaria ao mesmo fim, como se fosse uma mão invisível? O caminho que seguimos tem alguma importância se no final sempre acabamos ficando frente a frente com nós mesmos? Dark é uma série lançada na Netflix que teve sua última temporada nesse ano de 2020 e ela fez bastante sucesso por envolver uma ótima história aí de ficção científica, falando sobre os temas viagem no tempo e universos paralelos. Mas enfim, o que Dark tem a ver com o nosso pensador de hoje? É isso que iremos ver nesta videoaula. Mas antes de mais nada, solta a vinheta. Atenção! Alerta de spoilers. Esta videoaula contém spoilers das 3 temporadas de Dark. Para quem não terminou de ver, termine. Uma maratona de 3 dias já dá pra terminar a série. Isso se for começar desde o início, claro. Para quem já terminou ou não se importa com os spoilers, bora lá então. Voltemos ao início do trecho que a gente acabou de assistir. O que a gente acabou de ver é a cena introdutória do primeiro episódio da 3ª temporada de Dark, que nos apresenta, nos primeiros segundos, uma frase clássica de Arthur Schopenhauer. É uma frase que define muito bem o pensamento desse filósofo, mas além disso, ela nos levanta um questionamento muito importante. O que é a liberdade? Durante toda a história da filosofia, a liberdade foi definida de diversas formas. Segundo Santo Agostinho, a liberdade seria o momento em que a gente estaria independente dos nossos desejos. Ou seja, para ele, a gente só estaria realmente livre se a gente estivesse firmemente disposto a renunciar os nossos desejos, os nossos vícios, os nossos impulsos. E aí a gente agiria de acordo com a racionalidade, que por sua vez seria iluminada pela fé. Mas e para Arthur Schopenhauer? A gente poderia alcançar esse grau de liberdade plena? A resposta dele é simples e clara: não. Arthur Schopenhauer acredita que a gente estaria perpetuamente dentro de uma prisão, e o peso que estaria amarrado nos nossos pés seria justamente os nossos desejos. Essa mentalidade, que rompeu com a tradição filosófica de enaltecer sempre a razão, se dá muito por conta do contexto histórico que o nosso pensador de hoje vivenciou. Estamos falando do século XIX e o início do século XX, uma época marcada pelas consequências negativas da Revolução Industrial sobre a sociedade. Estamos falando também de uma época em que vários países da Europa estavam aumentando o seu poderio militar. Muitos intelectuais então estavam vendo que a razão e a ciência na verdade não estavam resolvendo todos os problemas do mundo, mas na verdade estavam sendo usadas como ferramenta para que o ser humano pudesse exercer o seu poder e dominância sobre outros seres humanos. Vamos relembrar que estávamos momentos próximos da Primeira Guerra Mundial. Então uma nova tendência começou a surgir a partir desta época. Uma tendência que passou a buscar soluções não na razão, não na ciência, mas em algo mais irracional. Foi nesse momento em que a filosofia, a literatura, a arte passou a valorizar então os aspectos irracionais do ser humano, ou seja,
o sofrimento, o sentimento, o sonho, a imaginação.